Bom dia, irmãos, que a paz esteja em cada coração, amém? Nesta manhã gloriosa de quinta-feira, 8 de maio de 2025, cá estamos novamente, né? Para dar continuidade à nossa jornada de fé. Temos como por objetivo deste canal nos fortalecer na fé e na força do nosso Senhor, no nome santo de Jesus, amém? Então a gente vai estar dando continuidade ao nosso canal. Vamos meditar numa palavra que alguns dias atrás eu tive um sonho e, e aí a gente vai amadurecendo a ideia, né? E vamos também orando ao Senhor, enfim, para que Ele continue nos dê compreensão, entendimento. Se tem alguma coisa a ver, correlacionar, né, com a sua palavra, então eu achei por bem até mesmo que quando eu acordei, né? O Senhor, creio que Ele mesmo já estava dando a compreensão, porque é dele que vem a compreensão, né? Então, eu vou compartilhar com os irmãos esse sonho que eu tive, só mesmo a parte principal, né? Não vou compartilhar tudo. Então, era como se nós estivéssemos em casa, né? E eu ganhava passagem para viajar. Na verdade, 9 passagens para viajar, conhecer 9 países, para conhecer 9 países. E eu não ia só, eu ia com uma outra irmã, que ela também tinha, né? Ela também tinha ganhado. E, e aí, a gente, na manhã, que era para. Na manhã, né? A gente estava fazendo nosso café da manhã, para nos alimentar e tinha gente em casa, né? A família, tudo mais. E aquele movimento, aquela conversa, aquela distração, aquelas coisas todas que a gente sabe que acontece na família. E aí essa irmã saindo, enxugando seu rosto, talvez ela estava já tomando banho, só lavando o rosto, enfim. Aí ela veio e falou assim para mim, né? Vamos para a gente, que tá chegando a hora, né? Tá chegando o horário para a gente ir para pegar o avião, né? Tinha um horário. Aparentemente era pela parte da manhã. Aí eu falava, é verdade, vamos. Então, assim, foi um sonho onde teve toda uma história, né? Mas eu tô contando só o principal, que eu achei interessante, até mesmo porque quando eu acordei, logo que me veio assim à mente, foi que eu correlacionei, olha, nossa, eu ganhei aquelas passagens, né? Eu ganhei, e não bastava ser uma passagem, eram 9 passagens para conhecer 9 países. Aí eu correlacionei assim, veio na mente, na verdade, creio que é do Senhor, que sobre o fruto do Espírito Santo, né? Que a gente, quando aceita o Senhor Jesus, nós somos selados com seu Espírito. E agora vem uma jornada de fé, onde a gente tem que gerar 9 gomos do fruto do Espírito. E ali, naquele momento, né, a gente já tinha ganhado, porque a gente sabe, a gente não compra a nossa salvação, ela é ganhada, né? E muito menos o Espírito Santo para sermos selados para o Senhor. E aí, agora a nossa vida, ela é uma jornada de fé para gerar esses frutos, que são 9 frutos, né? Mas para a gente entrar naquele avião, que, no meu ver, né, naquele momento representou Cristo ali, temos que estar no horário, temos que ir até lá, não temos que perder a oportunidade. E a gente sabe que várias dificuldades podem aparecer para que a pessoa não chegue até aquele lugar, não é verdade? Então, dificuldade de todas as formas. A pessoa pode ter medo de pegar um avião, né? Ela pode verdadeiramente se distrair com as coisas, com a família, com as coisas do mundo, com as suas, com seus afazeres, ou então com as suas, com, seja lá com o que for.
ela pode acontecer alguma coisa dela não ir pegar aquele avião, né? Ou deixar de realmente deixar simplesmente, eu vou ter outra oportunidade e eu não vou, né? Enfim, então a gente vai meditar um pouco para ver se faz sentido, né? Depois que a gente ler aqui a sua palavra, eu busquei para ver a sua palavra, o que a gente poderia ler nesta manhã para a gente meditar um pouco sobre ela. Amém? Então a gente vai lá em Efésios, capítulo 1, a gente vai começar em Efésios, vamos ler alguns textos. Efésios capítulo 1, do versículo 11 em diante, né? Capítulo 1, versículo 11 em diante, que fala assim, a palavra do Senhor. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Então, aqui a gente vê que nós somos selados para a redenção do Senhor. Nós somos selados para a sua redenção, nós somos possessão do Senhor. Quando, a partir do momento que a gente ouve falar da sua palavra, né? Primeiro a gente ouve falar de Cristo, depois a gente crê que Ele é o nosso Salvador, que Deus o enviou para nos salvar, para dar sua vida, né? A gente crê que Ele veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, Deus o ressuscitou, e hoje Ele é o único que é o nosso Redentor, Ele é o único sacerdote, Ele é o único intercessor que está à direita de Deus Pai. Não tem outro santo, não tem Maria, não tem ninguém depois que já morreu, está no céu, não ressuscitou ainda, somente o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele é o único nome, por isso é dado a ele o nome sobre todo nome, porque nós devemos clamar, não é verdade, meus amados? Então nós passamos agora, quando a gente crê nele, a gente passa a ser agora selado com seu Espírito Santo, para o dia da sua vinda, para o dia da sua redenção, porque nós somos o que agora do Senhor? Herança, né? Nós passamos a ser herança, então nós somos selados. Aquele que crê no Senhor não tem outra forma de ser selado por Deus, de ter o seu Espírito, de ter a proteção do Senhor, se não for crendo no seu Filho amado. Então aqui a gente vê que há um selo em nossas vidas, esse selo é o Espírito Santo. Mas depois de ouvir a sua palavra e depois de crer, né, no Senhor, aí o Senhor nos dá o seu Espírito. Aí a gente vai ver que a partir do momento que o seu Espírito vem em nossas vidas fazer morada, agora vamos passar a ter uma jornada de vida com Ele, que é onde nós iremos gerar aquele novo Espírito, 9 gomos do fruto do Espírito na nossa vida. E isso é uma jornada de vida, não é do dia para a noite que a gente vai gerar isso, né? É um novo caráter que o Senhor vai nos dar através do seu Espírito Santo em nossas vidas. E isso leva uma vida, né? É uma jornada, então é como se a gente fosse visitando cada país mesmo, é uma jornada de vida. Leva um tempo e a gente vai conhecendo, e assim é o gomo do Espírito Santo na nossa vida. A gente vai ler lá em Gálatas 5, do 16 em diante, também para a gente saber sobre essa jornada de vida, quando a gente se deixa ser moldado pela obra do Espírito Santo, quando a gente se deixa
gerar esse fruto na nossa vida. Amém? Até a gente chegar naquele que a gente quer. Que fala assim, desculpa, as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Veja só, meus amados, esses, para a gente conhecer, né, o fruto do Espírito Santo são esses. Mas o que a gente vai se deter agora, no principal, a gente vai colocar sobre a fé. A fé. Mas antes a gente vai saber quais são os que são agora, pois, né? Fala assim, porque, como eu disse, isso é uma jornada de fé. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Irmãos, por que fala assim agora? Porque quando vai chegar no último tempo, nos últimos dias, na grande tribulação mesmo da vida da pessoa, já houve uma jornada de vida, né? Para que ela desse lugar ao Espírito Santo, para que fosse gerado nela esses gomos do fruto do Espírito. Então, no final da carreira da pessoa, só vai restar o quê? A fé, né? A esperança e o amor. Por quê? A fé é crer no Senhor Jesus. A esperança de que Ele vem nos buscar. Se a pessoa não morrer para se encontrar com Ele, Ele virá nos buscar. E o amor. O amor, por que diz que o amor é o maior dos três? Porque o amor é praticado para com o outro. Tudo é referente com o outro. Se nós estivermos aqui, o amor, ele vai ser praticado com a outra pessoa, né? Não é verdade? Onde nós formos, vai ter um próximo perto de nós que pode estar precisando de ajuda. E nós temos a obrigação de estender a mão, né? De não negligenciar aquela pessoa, a necessidade daquela pessoa, seja lá o que for. Então, o nosso próximo começa dentro da nossa casa, todo aquele que está precisando da nossa ajuda, né? Nós temos que ter a sensibilidade, o interesse de ajudar, assim como também aonde formos, seja no trabalho, seja no colégio, até mesmo quem viajar vai ter uma pessoa próxima a ela. Então, esse é o nosso próximo. Então, por que o amor é o maior? Porque é uma longa jornada da gente fazendo as boas obras. Já a fé e a esperança é só pra gente, é só nossa, né? É nós com o Senhor. Então, nós temos que estar, nos beneficiar desse fruto a nós mesmos, nos permanecer firme para nós mesmos, porque é nós quem vamos nos beneficiar. A esperança de estar esperando que o Senhor venha, e a fé de saber que Ele é a nossa salvação, a nossa redenção. Por isso que lá em Lucas, lá em Lucas 18:8, fala assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, olha só, meus amados, como é tão importante a fé,
né? Porque para nós mesmos, nós temos que estar no lugar